falar com vocês sobre essa polêmica da desvirtuação da fé e da falsa ideia de que religião é salvação. Eu estou com esse headphone porque eu estou ouvindo o canal Bora Falar da vlogueira Vilma Gonçalves. Eu gosto muito do pensamento dela e eu sei que ela é ateia e ela explicou como ela se tornou ateia e isso não vem ao caso porque ela não deixou de ser um ser humano com os sonhos e os defeitos dela, os anseios. Ela é uma pessoa como eu, mas eu gosto da linha de pensamento dela. Ela está falando dessa polêmica que tomou conta da internet sobre a psicóloga que está sofrendo um processo do Conselho Regional de Psicologia para perder a sua habilitação para trabalhar como psicóloga pelo fato dela estar misturando as crenças religiosas dela com a profissão. E eu quero explicar para vocês uma coisa. Isso é um posicionamento antiético, porque eu não posso pegar as minhas crenças e querer transferir para uma outra pessoa. Esse problema acontece também na educação, na relação professor-aluno. Eu trabalhei durante 2 anos numa escola pública e nós passamos pelo problema de crianças virem de casa sem a base familiar. E essas mães acreditavam que nós, professoras, deveríamos fazer isso, educar os filhos dela, além da transmissão do conhecimento que a grade curricular nos impõe. E isso é uma questão de ética. Eu não posso pegar e transmitir o meu valor como ser humano para uma outra pessoa que não é meu filho, devido à minha profissão. Isso é antiético e a pessoa pode sofrer sanções administrativas, um processo para não poder mais trabalhar porque ela infringiu o código de ética da profissão. É o mesmo problema que está acontecendo com essa Marina Lobo. Outro ponto que eu quero explicar. A religião, ela vem do termo, se não me engano, ou é latim ou é grego. É o religare, que é religar. É como ligar o homem de novo a Deus. Como se a religião fosse o caminho que leva a Deus, mas não é bem assim. A fé, ela não depende da religião para existir. Por exemplo, você pode acreditar em Deus, mas você não acredita no dogma daquela igreja, porque eles pregam coisas que vão diretamente contra os valores que você adquiriu e o que a convivência mostrou para você. Como você também pode ser um ateu, e você vê que dentro do seu convívio com pessoas que pensam do mesmo jeito, elas pregarem coisas que vão diretamente contra o que você acredita, contra os seus valores morais, contra o seu conhecimento, e você não vai concordar. O grande impasse é o seguinte: não se dá o devido esclarecimento para as pessoas. E é criado um movimento dentro de religiões e filosofias e seitas de fazer a pessoa acreditar numa verdade absoluta que a igreja prega, mas que vai contra o que a própria palavra fala. Existem algumas passagens na Bíblia, justamente no Novo Testamento, onde Jesus ele condenava muito os fariseus da época. O que era um fariseu naquela época? Eram os grandes doutores e os grandes religiosos. E Jesus condenava severamente porque eles afastavam as pessoas do que Deus realmente queria. Deus, pelo que a Bíblia prega,
e ela fala para você o que Deus espera de um ser humano. Que você trate o seu próximo, que é a outra pessoa, com dignidade. Que você não vá maltratá-la, que você não vá humilhá-la, que você não vá tentar contra a vida dela, que você vai viver dignamente. E isso é uma coisa que não depende da plaquinha da igreja, do rótulo religioso, mas algumas pessoas que estão, como se pode dizer, pastoreando as ovelhas, elas querem pastorear através do medo e através da dependência. Elas percebem o que te assusta, percebem o que te constrange, prende ali e começa a dizer que tudo é pecado. E não é bem assim, ok? Eu quero ilustrar para vocês com um poema que eu escrevi. Apesar de ser cristã, eu não acredito em todas as coisas que os religiosos pregam, porque eu sei que o homem, ele se deslumbra com poder. Ele se deslumbra com a visão de poder, sabe? O poder controlar a vida de outros e com isso ganhar um certo status, uma certa importância. Então, alguns matam e morrem por esse status. Mesmo sabendo que estão te ensinando mentiras, eles continuam. Bom, como eu disse num vídeo anterior, eu escrevo poemas desde os 11 anos. E é assim que eu reconheço o mundo. Eu consigo captar a essência do mundo e transportar para o papel. Então, esse poema que eu escrevi foi quando eu estava passando pelo Vale das Sombras, que todas as pessoas passam, que você questiona o que você acredita e você descobre realmente quem você é. E a partir daí, os seus olhos se abrem e como a teoria que já foi dito por um grande pensador, que uma vez que você vê a luz, você não consegue mais se conformar com as trevas. Então, esse é o poema. O nome dele é Gólgota e ele está no livro que eu escrevi, Jesus, a Poesia da Vida. A terra está coberta de intemperança e rapina. As coisas não são, apenas aparentam ser. Negligencia-se a justiça, a fé e a misericórdia. Aparenta ser modelo a ser seguido. Finja ser bom, finja que se importa. A sua mentira contra você mesmo testifica. A sujeira que você encobre, mente não conhecer, se fortalece na miséria, multiplica-se na escória. Gargalha de quem confia em você, mundo pervertido. Não se arrepende do mal, ao erro faz vista grossa. A humanidade geme como gado, as manadas estão inquietas, sofrendo. O rebanho de ovelhas está perecendo, porque já não há nenhum pastor, não há ninguém para guiá-las. Hipócrita, engole o camelo e coa o mosquito, distribui aos ricos o que dos pobres rouba. Estúpido, sepulcro caiado, majestoso por fora, mas por dentro só há morte e o ódio te devora. Engana a muitos com a promessa de refúgio eterno. Omite a ajuda a quem precisa. Finge estar em coma. Lava o interior para que por fora fique limpo. Engana-te quando pensa estar justificado por uma longa oração. Víbora estúpida, não escapará da condenação do inferno. A humanidade geme como gado, as manadas estão inquietas, sofrendo, o rebanho de ovelhas está perecendo, porque já não há pastor nenhum, não há ninguém para guiá-la. A questão é a seguinte, gente. Você pode ter a fé que você quiser, no que você quiser, as suas convicções, não importa a plaquinha de igreja que está no templo que você adora, porque o que você tanto procura,
ele não está fora de você, ele está dentro. O dia que você olhar para dentro, você vai achar todas as respostas que você procura para a sua vida e para os seus questionamentos. E o segundo recado, essa coisa de misturar religião com fé não dá muito certo, porque a fé, ela não depende da religião. Por isso que muitas pessoas elas acabam mudando de templos, porque o que acontece, elas perdem a fé naquela doutrina ou naquele dogma, mas não é por isso que ela deixa de acreditar. E a pessoa que não acredita, não adianta você tentar empurrar ela abaixo o que você quer, porque ela não vai acreditar. Porque o próprio Deus, ele disse na sua própria palavra, é uma coisa que é da essência humana, o direito de escolha. Toda escolha que você faz, ela vai gerar uma consequência para você. E você tem que aprender a viver com responsabilidade. É assim que você aprende a ser um ser humano melhor, não mentindo para os outros, dizendo que você pode fazer tudo de errado por aí e que depois vão passar panos quentes em cima só porque você segue determinada religião ou determinada religião. Porque o Deus que essas religiões pregam é o mesmo Deus que eu acredito. Só que o Deus que eu acredito não mandou eu discriminar, não mandou eu segregar e não mandou eu plantar o ódio. Justamente ele mandou que eu amasse as pessoas como se fosse a mim mesma, as respeitassem como elas são e que as deixassem livres para que elas escolhessem o caminho que elas querem seguir. E falando nisso, Wilma, toma um chazinho de limão com mel e alho, que ele é bom para problema se for gripe, tá? Fica bem e continua com esse seu grande empenho em passar informação. E a gente se vê.